Mrs. Dalloway, Virginia Woolf, parte 5. Estranhamente, ela era uma das pessoas mais céticas que havia conhecido, e era bem possível. Esta era uma teoria que havia engendrado para explicá-la, tão transparente em certos aspectos, tão inescrutável em outros. Era bem possível que dissesse a si mesma, uma vez que somos uma raça condenada, acorrentada a um navio em via de naufragar. Quando jovem, a leitura predileta dela era Huxley e Tyndall, os quais apreciavam tais metáforas náuticas. Uma vez que tudo não passa de uma piada sem graça, vamos ao menos fazer nossa parte. Mitigar o sofrimento dos companheiros de prisão. De novo Huxley. Decorar a masmorra com flores e almofadas infláveis. Ser tão decentes quanto possível. Esses facínoras, os deuses, não acabariam vencendo, pois ela tinha a noção de que os deuses, que nunca desprezavam uma oportunidade de ferir, frustrar e prejudicar as vidas humanas, ficavam seriamente desconcertados quando, mesmo assim, alguém se comportava como uma dama. Essa fase veio logo após a morte de Sylvia, aquela história horrível. Ver a própria irmã morrer por causa da queda de uma árvore. A culpa era toda de Justin Perry, de sua negligência. Diante de seus olhos, uma jovem que também estava prestes a se lançar na vida, a mais talentosa delas, Clarissa sempre dizia, era mais do que suficiente para amargurar uma pessoa. Mais adiante, ela não se mostrava tão segura, talvez. Achava que não havia deuses, ninguém a ser responsabilizado, e por isso desenvolveu essa religião para ateus, na qual se fazia o bem por amor à bondade. E claro que apreciava enormemente a vida. Era de sua natureza apreciar, embora sabe-se lá por quê, com ressalvas, muitas vezes lhe parecia que mesmo após tantos anos, ele mal conseguia traçar um esboço de Clarissa. Fosse como fosse, não havia amargura nela, tampouco aquele senso de virtude moral que torna tão repulsivas as mulheres de bem. Na prática, tudo a encantava. Quando a gente passeava pelo Hyde Park, ora ela se extasiava com um canteiro de tulipas, ora com um bebê no carrinho, ora com algum pequeno e absurdo drama que inventava no calor do momento. Muito provavelmente teria conversado com aquele casal de namorados, se os tivesse achado infelizes. Ela tinha um senso de humor muito sutil, mas dependia dos outros, sempre dos outros, para trazê-lo à tona. E por isso acabava desperdiçando seu tempo, almoçando, jantando, organizando essas festas incessantes, falando bobagens, dizendo coisas em que não acreditava, embotando sua capacidade de discriminação. Lá ficava sentada à cabeceira da mesa, num esforço infinito para agradar a um velho aborrecido que talvez fosse útil a Dalloway. O casal conhecia as pessoas mais enfadonhas da Europa, ou então eis que chegava Elizabeth, e tudo o mais ficava em segundo plano. Na última vez em que vira Elizabeth, ela ainda estava na escola secundária, passando por uma fase difícil. Uma jovem de olhos redondos e rosto pálido, que em nada lembrava a mãe, uma criatura muda e inexpressiva, acatando tudo impassivelmente, permitindo que a mãe a mimasse e depois exclamando, "Posso ir agora?", como uma criança de 4 anos. Ela estava saindo para jogar hóquei, explicava Clarissa, com aquela mescla de excitação e orgulho que o próprio Dalloway parecia despertar nela. E agora, provavelmente, Elizabeth havia já debutado, e o considerava um velho decrépito, e zombava dos amigos da mãe. Ora, e daí? Que importa? No fim das contas, tanto faz. A vantagem de envelhecer, pensou Peter Walsh, saindo do Regent's Park com o chapéu na mão. Era só esta. As paixões permaneciam tão fortes quanto antes, mas a gente dispunha, por fim, daquele poder que confere o sabor supremo à existência, o poder de agarrar a experiência, de examiná-la por todos os lados, lentamente, sob a luz. Terrível essa confissão, colocou de novo o chapéu, mas agora aos 53 anos. O fato é que não se necessita tanto dos outros. A própria vida, cada um de seus momentos, cada gota dela, aqui neste instante, agora sob o sol, em Regent's Park, era mais que suficiente. Na verdade, era até excessiva. Uma existência inteira era pouco para fazer aflorar, agora que havia alcançado tal poder, o sabor pleno, para extrair cada grama de prazer, cada nuance de sentido. E ambos eram muito mais sólidos do que costumavam ser, muito mais impessoais. Era impossível que voltasse a sofrer tanto quanto sofrera por causa de Clarissa. Por vezes, passava horas,
Deus queira que possamos dizer coisas assim sem sermos ouvidos. Passava horas e até dias sem pensar em Daisy, recordando o desespero, o tormento, a paixão desmedida daquela época. Seria possível então que agora estivesse enamorado de Daisy? Tratava-se de algo completamente distinto, algo muito mais agradável, pois na verdade, evidentemente, agora ela é que estava enamorada dele. E talvez fosse esse o motivo pelo qual, quando o barco afinal partiu, ele sentiu um alívio extraordinário. E queria, acima de tudo, ficar só, por ter se incomodado ao encontrar na cabine todos aqueles pequenos presentes dela. Os charutos, os bilhetes, uma manta para a travessia. Qualquer um, sendo sincero, diria o mesmo. Depois dos 50, não se necessita de ninguém. Não há mais vontade de continuar dizendo às mulheres o quanto são belas. Isso é o que diria a maioria dos homens com mais de 50, pensou Peter Walsh, se fossem sinceros. Mas então, esses assombrosos surtos de emoção, as lágrimas desta manhã, o que foi aquilo? O que Clarissa teria pensado dele? Provavelmente ela o achou um tolo, e não pela primeira vez. Era o ciúme que estava por trás disso. O ciúme que sobrevive a todas as outras paixões humanas, pensou Peter Walsh, segurando o canivete com o braço estendido. Ela vinha se encontrando com o Major Ord, comentou Daisy na última carta. E contara isso de propósito, ele bem o sabia, para deixá-lo enciumado. Até podia vê-la franzindo a testa ao escrever, imaginando o que poderia dizer para magoá-lo. E no fim não fazia diferença. Ele estava furioso. Toda essa história confusa de vir para a Inglaterra e ver os advogados não era para se casar com ela, mas para impedi-la de se casar com algum outro. Era isso que o atormentava. Era isso o que lhe ocorreu ao ver Clarissa tão tranquila, tão fria, tão concentrada em seu vestido, ou fosse lá o que fosse, dando-se conta de que ela poderia tê-lo poupado e daquilo a que fora reduzido por ela. Um velho tolo, lamuriento e chorão. Mas as mulheres, pensou enquanto fechava o canivete, não faziam ideia do que é a paixão. Não sabem o que isso significa para os homens. Clarissa era fria como um pingente de gelo. Lá ficou no sofá junto dele, permitindo que lhe tomasse a mão, dando-lhe um beijo no rosto. Bem, havia chegado ao cruzamento. Um ruído o interrompeu, um som débil, tremido, uma voz borbulhando, sem direção, sem vigor, sem começo ou fim. Insistindo débil e estridente, sem nenhum significado humano. E um fá, um só, fu, sui, to, tu, o. A voz sem idade ou sexo, a voz de uma antiga fonte brotando do chão, que vinha no lado oposto da estação de metrô de Regent's Park, de uma silhueta alta e tremelicante como uma chaminé, como uma bomba de água enferrujada, como uma árvore fustigada pelo vento e para sempre despojada das flores, que permite ao vento erguer-se e tombar por entre seus ramos cantando. E, um, fá, um, só, fu, sui, tu, o. E balançando e rangendo e gemendo na brisa eterna. Desde o começo dos tempos, desde a época em que o calçamento era relva e charco, desde a época do comilho e do mamute, desde a época da aurora silenciosa, a mulher derruída, pois vestia uma saia com a mão direita estendida e a esquerda agarrada ao corpo, havia cantado o amor. Amor que durou 1 milhão de anos, cantava ela, amor que perdurava, e milhões de anos atrás seu amante morto por todos esses séculos havia passeado com ela em maio, entoava. Mas no decorrer dos tempos, longos como os dias de verão, e flamejando com os últimos ásteres rubros, recordava, ele havia partido. A enorme foice da morte varrera aquelas colinas tremendas. E quando afinal descansou a cabeça grisalha e imensamente velha na terra, agora transformada em mera escória de gelo, ela implorou aos deuses que lhe colocassem ao lado um ramo de úrsis púrpura. Ali, em seu alto túmulo, acariciado pelos derradeiros raios de derradeiro sol, pois então o espetáculo do universo teria chegado ao fim. Enquanto a canção ancestral borbulhava diante da estação de metrô de Regent's Park, ainda assim a terra parecia viçosa e florida. Ainda assim, embora emitida por boca tão rude, mera fenda na terra, com lama entranhada em raízes fibrosas e ervas emaranhadas. Ainda assim, a velha canção borbulhante, burburejante, empapando as raízes enodoadas de eras infinitas, e esqueletos e tesouros derramava-se em riachos pela calçada, e por toda Marylebone Road,
seguindo em direção a Euston, fecundante, deixando atrás uma mancha úmida. Ainda recordando como certa vez em um navio primevo passeara com o amante, essa bomba de água enferrujada, essa velha derruída com uma das mãos estendida para os níqueis, a outra agarrada ao corpo. Ela ainda estaria ali daqui a 10 milhões de anos, lembrando que certa vez passeara em maio, em uma terra hoje sob o mar, pouco importa com quem, era um homem, sim, um homem que a amara. Mas as passagens das eras havia borrado a claridade desse antigo dia de maio. As flores de pétalas reluzentes agora estavam encanecidas e prateadas pela geada, e ela não mais via, quando lhe implorava, como agora o fazia com tanta clareza. Olhe para mim, com doces olhos atentos. Ela não mais via os olhos castanhos, as costeletas negras ou o rosto bronzeado, mas apenas uma forma que assomava, uma silhueta fantasmagórica, diante da qual, com o frescor aviário dos muitos idosos, ainda churiou. Deixe-me acariciar suavemente a sua mão. Peter Walsh não resistiu e deu uma moeda à pobre criatura ao tomar o táxi. E se alguém visse? Que importância tem? Indagou ela. E o seu punho agarrou-se ao corpo, e ela sorriu, embolsando o chilim, e todos os olhos inquisidores e espreitadores pareciam borrados, e as gerações que passavam, a calçada repleta de gente apressada de classe média, desapareceram, como folhas, para serem pisoteadas, empapuçadas, impregnadas e transformadas em humo por essa primavera eterna. E um fá, um só, fu, sui, tu, em, o. Pobre coitada, dizia Razia Warren Smith. Pobre velha desgraçada, disse, enquanto esperava para atravessar. E se fosse uma noite chuvosa? E se nosso pai ou alguém que nos conhecia de épocas melhores por acaso ali passasse e nos visse ali de pé na sarjeta? E onde ela dormia à noite? Com animação, quase com alegria, o fio indômito de som ergueu-se no ar, como fumo pela chaminé de uma casa no campo, alçando as nítidas faias e projetando-se em uma pluma azulada por entre as folhas mais altas. E se alguém visse, que importância tem? Como ela estava tão infeliz, por semanas e semanas já, Razia atribuía significados ao que lhe ocorria, e por vezes quase sentia vontade de parar as pessoas na rua quando pareciam gentis e bondosas, apenas para lhes dizer: sou tão infeliz. E essa velha cantando na rua, e se alguém visse, que importância tem? De repente trouxe a certeza de que tudo iria dar certo. Eles estavam indo consultar Sir William Bradshaw. O próprio nome pareceu-lhe simpático. Ele iria curar Septimus de uma vez por todas. E então havia uma carroça de cervejaria, e os cavalos cinzentos tinham cerdas de palha eriçadas nas caudas, e havia cartazes de jornais. Era um sonho tolo, ser infeliz. E assim atravessaram a rua, Mr. e Mrs. Septimus Warren Smith, e afinal havia algo que atraísse a atenção para eles, algo que fizesse um transeunte desconfiar que ali estava um jovem que trazia consigo a mensagem mais importante do mundo. E além disso, era o homem mais feliz do mundo e o mais desgraçado. Talvez caminhassem com mais lentidão que os outros e os passos do homem fossem um pouco hesitantes, arrastados, mas nada seria mais natural para um escriturário, que havia anos não passeava pelo West End a essa hora, num dia de semana, do que ficar contemplando o céu, fitando isso e aquilo, como se Portland Place fosse um aposento no qual tivesse adentrado na ausência da família, os candelabros sendo embalados em saco de linho, e a zeladora, ao permitir que os longos feixes de luz poeirenta recaíssem sobre desoladas poltronas de aparência peculiar. Erguesse um dos cantos da cortina comprida, explicando aos visitantes o quão maravilhoso é aquele lugar, o quão maravilhoso, mas ao mesmo tempo ele se dá conta, o quão estranho. À primeira vista, bem que ele poderia ser um escriturário, mas de melhor categoria, pois calçava botinas marrons. As mãos eram finas, tal como seu perfil, anguloso, inteligente, sensível, com o nariz pronunciado, mas não tanto os lábios, pois eram frouxos. E os olhos, como tendem a ser os olhos, eram apenas olhos, castanhos, grandes, de modo que era, no conjunto, um caso limítrofe. Nem isto, nem aquilo. Poderia acabar dono de uma casa em Purley e um automóvel, ou continuar morando de aluguel em apartamentos de ruas obscuras até o fim da vida. Um desses sujeitos que se educaram mal e mal por esforço próprio.
com uma formação toda baseada em livros emprestados de bibliotecas públicas, lidos à noite após a jornada de trabalho, seguindo conselhos de renomados autores consultados por carta. E quanto a outras experiências, as experiências solitárias que as pessoas enfrentam sozinhas em seus quartos, em seus escritórios, andando pelos campos e pelas ruas de Londres. Ele tivera seu quinhão, saíra de casa ainda menino por causa da mãe. Ela mentia, porque ele descia para o chá pela 50ª vez sem ter lavado as mãos. Porque ele não conseguia vislumbrar um futuro de poeta em Stroud. E assim, fazendo de confidente a irmã menor, seguira para Londres, deixando apenas um bilhete atroz, como aqueles escritos pelos grandes homens e lidos mais tarde quando correu pelo mundo a história de suas tribulações. Londres devorou muitos milhões de jovens chamados Smith, pouco se importando com nomes extravagantes como Sétimos, com os quais os pais haviam pretendido distingui-los. Alojado numa travessa de Euston Road, ocorreram-lhe experiências e mais experiências, como após 2 anos a mudança no rosto, que de um inocente oval rosado tornou-se um rosto descarnado, contraído e hostil. Mas de tudo isso, o que poderia ter dito o mais atento de seus amigos era apenas o que diz um jardineiro ao abrir a porta da estufa pela manhã e topar com um broto em sua planta. Ela floresceu, e ele floresceu com a vaidade, a ambição, o idealismo, a paixão, a solidão, a coragem, a preguiça, as sementes habituais que, todas misturadas em um quarto numa travessa de Euston Road, fizeram com que se tornasse tímido, gaguejante, ansioso por se aprimorar, fizeram com que se apaixonasse por Miss Isabel Pole, que dava palestras sobre Shakespeare em Waterloo Road. Não seria ele como Keats? Perguntou-se esta, refletindo sobre como poderia lhe transmitir o gosto por Antônio e Cleópatra e todo o resto. Emprestando-lhe livros, escrevendo-lhe bilhetes e nele despertando tal fogo como o que só arde uma vez na vida, sem calor, bruxuleando uma chama rubro-dourada, infinitamente etérea e insubstancial sobre Miss Pole, Antônio e Cleópatra e a Waterloo Road. Ele a achava linda, considerava impecavelmente sábia, sonhava com ela, escrevia-lhe poemas que ela corrigia com tinta vermelha, sem levar em conta o tema, em um crepúsculo de verão. Ele a viu de vestido verde cruzando uma praça. Floresceu, poderia ter dito o jardineiro, se tivesse aberto a porta, se tivesse chegado, por assim dizer, em qualquer noite dessa época, e o tivesse encontrado a escrever, a rasgar seus escritos, a concluir uma obra magistral às 3 da manhã, e saindo para palmilhar as ruas, e visitando igrejas, e jejuando um dia, bebendo no outro, devorando Shakespeare, Darwin, a história da civilização e Bernard Shaw. Algo estava acontecendo, notou Brewer. Mr. Brewer, gerente de Sibbles and Arrowsmiths, leiloeiros, avaliadores, corretores imobiliários e fundiários. Algo estava acontecendo, pensou, e sendo paternal com seus rapazes e tendo em alta conta o talento de Smith. E profetizando que ele iria, dali a 10 ou 15 anos, herdar a poltrona de couro no gabinete interno, sob a clarabóia e rodeada de arquivos com inventários. Mas precisa cuidar da saúde, disse Mr. Brewer. E aí morava o perigo. Ele tinha uma aparência debilitada. Aconselhou o futebol, convidou a jantar e cogitava como faria para recomendar um aumento em seu salário, quando algo ocorreu e desbaratou muitos dos cálculos de Mr. Brewer. Arrebatou-lhe os pupilos mais competentes e, por fim, tão intrometidos e insidiosos eram os dedos da guerra europeia. Esmigalhou um busto de gesso de Ceres, abriu um buraco no canteiro de gerânios e arruinou por completo os nervos da cozinheira na residência de Mr. Brewer, em Muswell Hill. Sétimos foi um dos primeiros a se alistar. Seguiu para a França a fim de salvar uma Inglaterra que consistia quase só das peças de Shakespeare e de Miss Isabel Pole, andando por uma praça com seu vestido verde. Nas trincheiras, sem demora, deu-se a mudança almejada por Mr. Brewer. Ao recomendar o futebol, sua virilidade desabrochou, foi promovido, atraiu atenção e até mesmo a afeição de seu oficial, Evans. Os dois eram como cães brincando no tapete diante da lareira, um deles entretendo-se com um prendedor de papel, rosnando, agarrando, mordiscando vez por outra a orelha do mais velho. O outro deitado e sonolento, piscando diante do fogo.
erguendo uma pata, virando-se e rosnando com bom humor. Eles tinham de ficar juntos, compartilhando, brigando, discutindo um com o outro. Porém, quando Evans Rezia, que o vira uma única vez e o achou um homem calado, um ruivo robusto, contido na presença de mulheres, quando Evans foi morto na Itália, pouco antes do armistício. Sétimos, longe de demonstrar qualquer emoção ou reconhecer o fim de uma amizade, congratulou-se por não sentir nada e até se mostrar muito sensato. Havia aprendido com a guerra. Era algo sublime. Participara de todo o espetáculo. Amizade, guerra na Europa, morte. Fora promovido. Ainda não completara 30 anos e estava fadado a sobreviver. E nisso tinha razão. Foi poupado pelos últimos obuses que via explodir com indiferença. Quando chegou à paz, estava em Milão, alojado com um dono de pensão. Uma casa com pátio interno, vasos de flores, mesinhas ao ar livre, as filhas confeccionando chapéus. E da mais jovem, Lucrécia, ele ficou noivo, certa noite, ao ser tomado de pânico, pelo fato de não sentir nada. Pois agora que tudo se acabara, firmada a trégua e sepultados os mortos, ele sofria, sobretudo ao cair da noite, como repentinos acessos de pânico. Não sentia mais nada. Ao abrir a porta do aposento, onde as jovens italianas montavam os chapéus, ele podia vê-las, podia ouvi-las, enfiando arames por contas coloridas em prantos, girando de um lado para o outro, formas em moldes entelados. A mesa repleta de plumas, lantejoulas, sedas, fitas, tesouras chocando-se contra a mesa. Mas alguma coisa lhe escapava. Não sentia nada. Ainda assim as tesouras se chocando, os jovens rindo, os chapéus adquirindo forma, tudo aquilo o protegia. Ele estava convencido de estar seguro. Encontrara um refúgio, mas não podia ficar ali sentado a noite toda. Havia ocasiões em que acordava bem cedo de manhã. A cama estava caindo, ele estava caindo. Oh, não fossem as tesouras e a lamparina e os moldes entelados. Pediu Lucrécia em casamento. A mais nova das duas, a alegre, a frívola, com aqueles pequenos dedos de artista que ela costuma exibir, dizendo, tudo depende deles. Graças a eles, sedas, plumas, fosse o que fosse, despertavam para a vida. O chapéu é o mais importante, dizia ela quando saíam a passear. Todo chapéu que passava merecia sua atenção, assim como o manto, o vestido e a postura da mulher. Abominava o desalinho ou a ostentação, mas sem ferocidade. Antes, com gestos impacientes das mãos, como os de um pintor que afasta de si uma impostura gritante, óbvia, ainda que bem intencionada. E então, com generosidade, mas sempre de modo crítico, ela reconhecia uma vendedora que conseguia dar um torneio galante a vestes modestas ou elogiava sem reservas com uma compreensão entusiástica e profissional. Uma dama francesa descendo de sua carruagem, com peles, vestido longo, pérolas. Que maravilhoso, murmurava, cutucando os sétimos para que também reparassem. Mas a beleza permanecia atrás de um vidro. Mesmo o paladar, Rezia apreciava sorvetes, chocolates, doces em geral. Não lhe trazia o menor prazer. Ele pôs a xícara de volta na mesinha de mármore, contemplou as pessoas lá fora. Pareciam felizes, aglomerando-se no meio da rua, gritando, rindo, discutindo por ninharias. Mas ele não podia provar daquilo, não podia sentir. No salão de chá, entre as mesas e os garçons loquazes, ele foi invadido por um pavor horroroso. Não sentia mais nada. Conseguia argumentar, conseguia ler Dante, por exemplo, com bastante facilidade. Sétimos, largue esse livro, dizia Rezia, fechando suavemente o inferno. Conseguia calcular a despesa. Seu cérebro estava perfeito. A falha, portanto, devia estar no mundo. Por ele não conseguir mais sentir nada. Tão calados são os ingleses, dizia Rezia. Era algo que apreciava, dizia. Ela respeitava esses ingleses e tinha vontade de conhecer Londres e os cavalos ingleses e as roupas feitas sob medida. E ainda se lembrava de ouvir contar o quão maravilhoso eram as lojas de uma tia que se casara e fora viver no Sorro. É bem possível, pensou Sétimos, contemplando a Inglaterra pela janela do trem. Ao deixarem Newhaven, é bem possível que o próprio mundo não tenha sentido. No escritório, foi promovido a um posto de grande responsabilidade. Estavam orgulhosos. Ele havia recebido medalhas. Você cumpriu o seu dever, agora cabe a nós. Começou Mr. Brewer e não conseguiu concluir a frase. Tão prazerosa era a sua emoção.
Eles foram viver em aposentos excelentes em uma travessa de Tottenham Court Road. Ali ele voltou a ler Shakespeare, aquele estado juvenil de inebriamento com a língua, Antônio e Cleópatra. Murchara por completo, como abominava a humanidade, esse Shakespeare. O fato de a gente se ataviar, gerar filhos, a sordidez da boca e do ventre. E isso é o que se tornou óbvio para Sétimos. A mensagem oculta na beleza das palavras, o sinal secreto que passa disfarçado de uma geração a outra. É a abominação, o ódio, o desespero. O mesmo em Dante, o mesmo em Ésquilo, traduzido. À mesa, Rizia se punha a adornar chapéus. Ela adornava chapéus para as amigas de Mrs. Filmer. Ela adorava chapéus, cobrando por hora. Estava pálida, misteriosa, como um lírio afogado sob a água, pensou ele. Os ingleses são sérios demais, dizia ela, abraçando Sétimos, com o rosto agarrado ao dele. O amor entre homem e mulher era repugnante para Shakespeare. A necessidade da copulação acabou se tornando para ele algo inópio. Rizia, no entanto, dizia que precisava ter filhos. Já estavam casados havia 5 anos. Visitaram juntos a Torre de Londres, o Museu Victoria and Albert. Misturaram-se à multidão para ver o rei abrir as sessões do parlamento. E sempre havia as lojas. Lojas de chapéus, lojas de roupas, lojas com bolsas de couro na vitrine, diante das quais costumava parar. Mas precisava ter um filho. Precisava ter um filho com Sétimos, dizia. Mas ninguém podia ser como Sétimos, tão gentil, tão sério, tão inteligente. Não podia ela ler Shakespeare também? Era um autor muito difícil? Perguntou. Não dá para ter filhos em um mundo assim. Não dá para perpetuar o sofrimento ou multiplicar a raça dessas criaturas lascivas que não têm emoções duradouras, mas apenas caprichos e vaidades, que as arrastam, ora para um lado, ora para o outro. Ele a observava a parar, modelar, tal como se observa um pássaro saltar. Adejar por entre a relva, sem ousar mexer um dedo, pois a verdade, mesmo que ela a ignore, é que os seres humanos não têm nenhuma bondade, nem fé, nem caridade, além daquilo que serve para aumentar o prazer momentâneo. Eles caçam em matilhas, suas matilhas varejam o deserto e desaparecem uivando no horizonte desolado. Eles abandonam os que tombam pelo caminho. Têm o rosto todo deformado por esgares, como Brewer no escritório, com seu bigode encerado, seu alfinete de gravata com coral, seu peitilho branco e suas emoções deleitáveis, seus gerânios arruinados na guerra, os nervos dilacerados de sua cozinheira, ou ainda aquela Amélia alguma coisa, distribuindo as xícaras de chá pontualmente às 5. Uma pequena e obscena megera dissimulada e sarcástica, e os Tom e os Bertie, com seus plastrões engomados, transpirando perversidade em grossas gotas. Jamais o surpreenderam a desenhá-los nus, com suas momices no caderno. Na rua, os furgões rugiam ao passar por ele. A brutalidade clamava desde os cartazes. Homens ficavam presos em minas, mulheres eram queimadas vivas. E certa ocasião, uma fila capenga de lunáticos sendo adestrados ou exibidos para a diversão da ralé, que ria desbragadamente. Desfilaram, acenaram e arreganharam os dentes diante dele, em Tottenham Court Road. Todos um pouco constrangidos, mas triunfantes, infligindo sua irremediável desgraça. E quem estava enlouquecendo? Ele? Durante o chá, Rizia contou-lhe que a filha de Mrs. Filmer esperava um bebê. Ela não poderia ficar velha sem ter filhos. Estava tão solitária, tão infeliz. E pela primeira vez, desde que se casaram, ela chorou. Desde muito longe, ele a ouviu soluçando. Ouviu direito, com toda a nitidez, e comparou os soluços aos batimentos de um pistão. Mas não sentiu nada. Sua mulher chorava e ele não sentia nada. Mas a cada vez que ela soluçava dessa maneira profunda, silenciosa, desesperançada, ele descia mais um degrau para dentro do abismo. Por fim, com um gesto melodramático que adotou mecanicamente e com plena consciência da própria insinceridade, ele deixou a cabeça tombar entre as mãos. Agora havia se rendido. Agora cabia aos outros ajudá-lo. Era preciso chamar alguém. Ele desistia. Nada podia reanimá-lo. Rizia fez com que se deitasse. Ela mandou chamar o médico, o Dr. Holmes, o médico de Mrs. Filmer. O Dr. Holmes o examinou. Oh, que alívio! Que homem bondoso! Que homem excelente!
pensou Brizia. Quando ele mesmo se sentia daquele jeito, o que fazia era ir ao teatro de variedades, disse o Dr. Holmes. Tirava um dia de folga com a mulher e ia jogar golfe. Por que não experimentar 2 tabletes de calmante dissolvidos em um copo d'água antes de dormir? Essas casas antigas de Bloomsbury, comentou o Dr. Holmes, batendo de neve na parede. Muitas vezes tem uns lambris maravilhosos que os donos acabam insensatamente cobrindo com papel. Outro dia mesmo, ao visitar um paciente, Sir Fulano de Tal, em Bedford Square. Portanto, não havia desculpa. Não era absolutamente nada a não ser o pecado pelo qual fora condenado à morte pela natureza humana, o de não sentir nada. Não se importara com a morte de Evans. Isso foi o pior, mas em plena madrugada todos os outros crimes voltavam a erguer a cabeça e agitavam os dedos, e zombavam e encarneciam. Desde a cabeceira da cama, daquele corpo prostrado e consciente de sua degradação, como havia se casado com sua mulher sem amá-la, como a enganara, como a seduzira, como fora atroz com Miss Isabel Pole. E estava tão carcomido e marcado pelo vício que as mulheres estremeciam ao cruzar por ele na rua. O veredito da natureza humana acerca de tal miserável não poderia ser outro senão a morte. O Dr. Holmes voltou outra vez. Bem apressado, corpulento, corado, sacudindo o pó das botinas, espreitando-se no espelho. Ele descartou tudo. Dores de cabeça, falta de sono, temores, sonhos. Apenas sintomas nervosos, disse. O próprio Dr. Holmes, toda vez que seu peso baixava mesmo que 1 quilo abaixo de 70, a primeira coisa que fazia era pedir à mulher que lhe servisse outro prato de mingau no café da manhã. Brizia aprenderia a preparar o mingau. No entanto, continuou ele, quase sempre a saúde depende de nós mesmos. Faça alguma atividade ao ar livre. Arrume um passatempo. Ele abriu Shakespeare, Antônio e Cleópatra e colocou o volume de lado. Algum passatempo, disse o Dr. Holmes, pois não devia ele sua excelente saúde, e olha que trabalhava tão duro quanto qualquer outro em Londres, ao fato de sempre conseguir se desligar dos pacientes e retomar seu interesse por mobília antiga. E que lindo pente estava usando Mrs. Warren Smith, se lhe permitia o comentário. Quando o maldito idiota apareceu de novo, Sétimos recusou-se a vê-lo. É mesmo? Comentou o Dr. Holmes, com um sorriso afável. E, na verdade, viu-se obrigado a gentilmente afastar do caminho aquela encantadora senhorinha, Mrs. Smith, e entrar no quarto do marido. Então o senhor está deprimido? Comentou com simpatia, sentando-se ao lado do paciente. Havia até mesmo falado em se matar para a esposa. Uma jovem e tanto estrangeira, não é? Bem, isso não iria dar a ela uma ideia muito bizarra dos maridos ingleses? Não temos, talvez, um dever para com nossa própria mulher? Não seria melhor fazer algo em vez de ficar prostrado na cama? Pois ele já acumulava 4 décadas de experiência nas costas. E Sétimos podia confiar plenamente no Dr. Holmes. Não havia absolutamente nada de errado com ele. E na próxima visita, o Dr. Holmes esperava encontrar Smith de pé e sem causar preocupações àquela encantadora senhorinha. A natureza humana, em suma, o acossava. Esse imbecil repugnante com as narinas rubras, como o sangue. Holmes o acossava. O Dr. Holmes passou a visitá-lo regularmente, todos os dias. Uma vez que se tropeça, anotou Sétimos no verso de um cartão postal, a natureza humana vem acossá-lo. Holmes o está acossando. Se lhes restava fugir, sem que Holmes ficasse sabendo, para a Itália, qualquer lugar, longe do Dr. Holmes. Mas Brizia não conseguia entender isso. O Dr. Holmes era tão bondoso, estava tão preocupado com os Sétimos, só queria ajudá-los, disse ele. Tinha 4 filhos pequenos e a convidara para o chá, contou ela a Sétimos. Portanto, ele fora abandonado. O mundo todo estava clamando: mate-se, mate-se, para o nosso bem. Mas por que deveria ele se matar para o bem dos outros? A comida era saborosa, o sol tépido, e essa história de se matar, afinal, como levar isso adiante? Com uma faca de cozinha, medonhamente com torrentes de sangue, enfiando a cara em um cano de gás? Ele estava debilitado demais, mal conseguia levantar a mão. Além disso, agora que estava completamente só, condenado, abandonado, como ficam sós aqueles prestes a morrer. Havia algo de suntuoso nisso, um isolamento repleto de sublimidade, uma liberdade que jamais seria conhecida por quem preservava seus vínculos. Holmes vencera, claro,
o imbecil de narinas avermelhadas vencera. Mesmo o próprio Holmes não poderia alcançar esse derradeiro despojo perdido na borda do mundo. Esse proscrito que contempla de longe as regiões povoadas, que jaz como um marinheiro naufragado na beira do mundo. Foi nesse momento, Rizia saíra para fazer compras, que se deu a grande revelação. Uma voz falou de trás do biombo. Era a voz de Evans. Os mortos estavam ao lado dele. Evans! Evans! Bradou. Mr. Smith está falando alto consigo mesmo, gritou Agnes, a criada, para Mrs. Filmer na cozinha. Evans! Evans! Exclamara, quando ela entrou com a bandeja. Levou um susto e tanto, e desceu correndo. E Rizia chegou com suas flores e atravessou o aposento e colocou as rosas em um vaso, diretamente sob o sol, e ficou rindo, saltitando pelo quarto. Fora obrigada a comprar as rosas, contou Rizia, de uma pobre mulher na rua, mas estavam quase murchas, disse, arrumando as rosas. Então havia um homem lá fora, Evans provavelmente, e as rosas, que segundo Rizia estavam quase mortas, haviam sido colhidas por ele nos campos da Grécia. Comunicação é saúde, comunicação é felicidade, comunicação, murmurou ele. O que está dizendo, Sétimos? Perguntou Rizia, espavorida, pois ele voltara a falar sozinho. Ela pediu a Agnes que fosse correndo buscar o Dr. Holmes. Seu marido, disse ela, estava enlouquecendo. Ele mal a reconhecia. Seu imbecil! Seu imbecil! Exclamou Sétimos, ao ver a natureza humana, ou seja, o Dr. Holmes entrando no quarto. Bem, o que está acontecendo? Perguntou o Dr. Holmes, no tom mais amistoso do mundo. Falando bobagens para apavorar sua mulher? Mas ele lhe daria algo para que dormisse um pouco. E se eram ricos, disse o Dr. Holmes, lançando um olhar irônico pelo quarto, que não se sentissem constrangidos e fossem consultar outro médico em Harley Street. Se não tinham mais confiança nele, disse o Dr. Holmes, com expressão bem menos bondosa. Era exatamente meio-dia, 12 horas pelo Big Ben, cujas badaladas se dispersavam pelo norte de Londres, mesclando-se com as de outros relógios, misturando-se de modo leve e etéreo às nuvens e aos fiapos de fumaça, e extinguindo-se mais além entre as gaivotas. As 12 horas bateram enquanto Clarissa Dalloway estendia o vestido verde sobre a cama, e os Warren Smith caminhavam por Harley Street. A consulta estava marcada para o meio-dia. Aquela ocorreu a Rizia. Dizia ser a casa de Sir William Bradshaw, com o automóvel cinzento em frente. Os círculos de chumbo dissolveram-se no ar. E com efeito era o automóvel de Sir William Bradshaw, esguio, poderoso, cinzento, com singelas iniciais entrelaçadas no painel, como se fosse inapropriada a pomba da heráldica, uma vez que esse homem não passava de um intermediário fantasmagórico, do sacerdote da ciência, e sendo cinzento o automóvel, harmonizando com tal sutil sobriedade. Peles cinzentas, mantas cinza prateado, amontoavam-se no interior para manter a esposa dele aquecida enquanto o esperava. Pois muitas vezes Sir William percorria 60 milhas ou mais pelo interior a fim de visitar os abastados, os aflitos que podiam pagar os honorários altíssimos que, muito justificadamente, Sir William cobrava por seus conselhos. Sua esposa ficava à espera, as mantas sobre os joelhos, por 1 hora ou mais, reclinada, às vezes pensando no paciente, às vezes compreensivelmente na muralha de ouro, cuja altura aumentava a cada minuto enquanto aguardava, a muralha de ouro que crescia, interpondo-se entre ela e todas as circunstâncias e ansiedades. Ela as havia suportado corajosamente, eles haviam tido suas tribulações, até se sentir embalada em um oceano de tranquilidade, onde sopravam apenas brisas aromáticas, respeitada, admirada, invejada, não lhe restando quase nada mais a desejar, ainda que lamentasse o fato de ter engordado. Grandes recepções com jantares todas as noites de quinta para os colegas de profissão, ocasionais inaugurações de bazares beneficentes, homenagens à realeza. Tempo de menos, infelizmente, com o marido, cujo trabalho só fazia crescer, um menino se destacando em Eton. Também gostaria de ter tido uma filha, contudo, tinha seus interesses, e não eram poucos: o bem-estar das crianças, o cuidado dos epiléticos e a fotografia. De modo que, enquanto esperava, se topasse com uma igreja em construção ou uma igreja em ruínas, ela dava uma gorjeta ao sacristão, conseguia as chaves e fazia suas fotos, que mal se distinguiam daquelas feitas por profissionais. O próprio Sir William já não era mais jovem,
Havia trabalhado muito, conquistara seu renome só pela competência. Era filho de lojista, adorava a profissão, fazia uma bela figura em cerimônias e discursava bem. E tudo isso na época em que fora nobilitado. Havia-lhe conferido um ar pesado, um ar fatigado, o fluxo de pacientes sendo de tal modo incessante, as responsabilidades e os privilégios da profissão tão onerosa. E esse esgotamento, juntamente com os cabelos encanecidos, reforçava a extraordinária distinção de sua presença e conferia-lhe a reputação de importância crucial no tratamento de pacientes dos nervos, não só de habilidade fulminante e precisão quase infalível no diagnóstico, como também de compaixão, tato, compreensão da alma humana. Ele deu-se conta do problema logo que entraram no consultório. Os Warren Smith era o nome deles. Adquiriu a certeza assim que viu o homem. Era um caso de extrema gravidade, um caso de colapso total, de completo colapso físico e nervoso, com todos os sintomas em fase avançada. E isso ele pôde comprovar após 2 ou 3 minutos, anotando as respostas às questões, sussurradas discretamente em uma ficha rosa. Desde quando vinha sendo tratado pelo Dr. Holmes? 6 semanas. Prescreveu um pouco de calmante? Disse que não havia nada de errado? Ah, sei. Esses clínicos gerais, pensou Sir William, passava metade de seu tempo desfazendo essas atrapalhadas. Algumas eram irremediáveis. E o senhor serviu com distinção na guerra? O paciente repetiu a palavra guerra, com um tom de interrogação. Estava atribuindo ao termo significados de natureza simbólica, um sintoma grave a ser anotado na ficha. A guerra? Perguntou o paciente. A guerra europeia. Essa pequena algazarra de escolares brincando com pólvora? Tinha servido com distinção? Na época nem se lembrava mais. Na guerra em si havia fracassado. Sim, ele serviu com maior distinção, Rizia garantiu ao médico, e até foi promovido. E no escritório parece que o tem em alta conta, não? Murmurou Sir William, olhando de relance a carta com palavras generosas escritas por Mr. Barrow. Então, não há nada de mais preocupante. Nenhum problema financeiro, nada? Ele cometera um crime pavoroso e fora condenado à morte pela natureza humana. Cometi um crime. Ele não fez absolutamente nada de errado, Rizia assegurou ao médico. Se Mr. Smith não se incomodasse de aguardar um instante, disse Sir William, ele iria conversar um pouco com Mrs. Smith na sala ao lado. Seu marido está gravemente doente, disse Sir William. Chegou a fazer alguma ameaça? No sentido de se matar? Oh, sim, fez sim, exclamou ela. Mas não pretendia fazer isso, disse ela. Claro que não. Era apenas uma questão de repouso, disse Sir William. Repouso, repouso, repouso. Um longo período de repouso absoluto. Havia uma casa maravilhosa no interior, onde o marido dela receberia todos os cuidados necessários. Longe de mim? Indagou ela. Infelizmente, as pessoas mais importantes para nós não nos fazem bem quando caímos doentes. Mas ele não estava louco, estava? Sir William disse que jamais usava o termo loucura para ele. Tratava-se apenas de alguém que perdera o senso de proporção. Mas o marido dela não gostava nada de médicos. Ele se recusaria a ir para lá. De modo breve e bondoso, Sir William explicou-lhe a natureza do caso. Ele havia ameaçado se matar. Não havia alternativa. Era uma questão legal. Ele iria ficar recolhido ao leito em uma agradável casa no campo. As enfermeiras eram excelentes e Sir William o visitaria toda semana. Se Mrs. Smith tinha a certeza de que não havia mais nenhuma dúvida, ele jamais apressava seus pacientes. Eles poderiam retornar ao marido dela. Não tinha mais nenhuma pergunta a fazer. Não para Sir William. Continua.